Olá, eu sou o missionário Salvador, sou formado em Teologia Pastoral pelo CEBESP, Centro Batista de Educação, Serviço e Pesquisa, que fica na rua Humberto Bergamaschi, em Araçatuba. Este é um ministério independente. Nós não estamos ligados a nenhuma igreja, ou seja, este trabalho não está sob o comando de outra pessoa. Nós estamos buscando servir somente ao Senhor Jesus, não ao homem. Nós não colocaremos versículos escritos na tela. E eu gostaria de lhes explicar por quê. Eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tomasse o gosto por manusear a Bíblia, porque o programa que você está assistindo, você poderá revê-lo e você poderá anotar os versículos, estar conferindo os versículos. Se você gostar daquilo que ensinarmos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que você quer que ganhe o reino de Deus, que esteja debaixo da graça de Deus. Seus familiares, colegas, enfim, todos aqueles que Deus ama. E Deus ama a todas as pessoas. Por isso nós dizemos, leia a Bíblia. Se houver palavras diferentes, podem ser palavras que sejam sinônimas, ou seja, palavras escritas diferentes que significam a mesma coisa. Também pode haver palavras diferentes que não significam a mesma coisa. Porém, se você usar as duas palavras que estão sendo utilizadas pelo tradutor, elas vão te levar a um entendimento maior da palavra de Deus. Ela vai te levar a um esclarecimento maior. E isso vai fazer com que você tenha uma intimidade maior com Deus. Que Deus te abençoe. Que esse nosso primeiro encontro seja bastante frutífero na tua vida. Que este nosso primeiro encontro faça diferença na tua vida. E eu quero começar citando o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Onde a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor, nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia está nos ensinando que é necessário que conheçamos a verdade. Que conheçamos a verdade. Porque, na verdade, nós teremos libertação. Nós seremos libertados. Por isso não existe culto de libertação. A não ser que nos outros dias as igrejas que diz que tem hoje é dia de culto de libertação, nos outros dias elas não estejam pregando a palavra de Deus. Porque todas as vezes que for pregada a palavra de Deus, é culto de libertação, porque é a verdade. E a palavra ainda diz no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero aqui que você atente para o detalhe. Jesus,
está dizendo que se você quer verdadeiramente liberdade, você tem que ser liberto em Jesus Cristo, no Filho de Deus, no unigênito. Unigênito significa o único gerado por seus pais. O único gerado por Maria, uma mulher, uma humana, e pelo Espírito Santo, Deus. Nada mais. O único, o unigênito do Senhor. Também encontramos no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus fala com Tomé, um dos 12 discípulos, e ele diz a Tomé, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste versículo encerra um conteúdo riquíssimo para estudos que faremos. Porém, nós queremos neste momento que você entenda que a verdade é o Senhor Jesus. Não é o fulano, não é o ciclano, eu não vou à igreja, ao templo por causa de fulano, eu não vou àquela igreja porque lá tem mais poder, porque tem ciclano, eu vou à igreja para adorar ao Senhor Jesus. Ele morreu por mim. Você precisa dizer para você, não é ele morreu por nós, ele morreu por mim, pelos meus pecados. Ele morreu por você, pelos teus pecados. Para que você, para que eu, para que todos nós fôssemos libertos das trevas para a verdadeira luz. Amém? Que Deus esteja abençoando o teu coração. Nós vamos olhar neste momento, algo de muita importância, que é o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Eu quero que você atente, porque isso pode tirar você de grande cegueira espiritual. E não é porque você quer ser cego espiritualmente. É porque muitos querem te manter cego espiritualmente para poder sugar o sangue das tuas veias. Os vampiros que estão pelas igrejas. E aquilo que eu estou falando aqui, a cada estudo, eu vou te mostrar que está escrito na Bíblia. Mas aqui está escrito o seguinte: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. É impressionante como as pessoas brincam com a inteligência das pessoas. É um versículo tão claro e de tão fácil entendimento que às vezes passa desapercebido. Querido, a palavra ela está dizendo assim, nada acrescentareis. A palavra, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Em estudo futuro eu vou mostrar para você que Jesus é a própria palavra de Deus. Mas vamos por parte, passo a passo.
Nada acrescentareis. Não é para acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus, a nenhum dos livros, a nenhuma das cartas, a nenhum dos evangelhos. E também não é para diminuir absolutamente nada. Interessante Deus dizer algo dessa natureza. Não é para aumentar, não é para diminuir. E Jesus Cristo diz nos evangelhos: ai daquele que alterar um jota ou um tio. Ele não faria uma observação dessa natureza se não houvesse espertalhões aproveitando-se da credulidade de irmãos. E muitas vezes da falta de conhecimento, o que também é um pecado. Mas nós vamos aprender juntos a cada dia. Nada acrescentareis à palavra de que vos mando, nem diminuireis dela. Por quê? Porque se nós diminuirmos, ou se nós aumentarmos, nós não guardaremos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Porque ele vai estar alterado. Ele não vai estar de acordo com o que Deus diz. Ele vai estar acrescentado alguma coisa, como Manuel disse. Não tenho nada contra os Manuéis. O que a Maria falou, o que o João falou, não, esse versículo não é para nós, mas não. Já diminuiu, o outro aumentou. Mas ele diz então que nós devemos guardar. O guardar que ele está dizendo é que nós devemos pegar os seus ensinamentos, que são os mandamentos, os ensinamentos que ele está nos dando através da sua palavra, e quando ele diz guardar, ele está dizendo colocar em prática. É isso que Deus quer, que nós ouçamos a palavra, que nós leiamos a palavra e que nós pratiquemos a palavra. Isso também eu te mostrarei no texto de Apocalipse, em estudos futuros. E também te mostrarei que nós não podemos ser apenas ouvintes, no livro de Tiago. E também no livro de Tiago vou te mostrar que Deus não muda nunca. E você talvez já tenha ouvido com certeza que em Hebreus está escrito que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Algumas traduções sempre. Deus não muda. Ele não sofre nenhuma variação, é o que está escrito em Tiago. Não tem alteração em Deus. E é isso que nós precisamos aprender. A palavra pura como ela é. Sem ninguém acrescentar, nem diminuir nada. Mas praticar exatamente aquilo que ele nos ensina. Para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. É isso que ele quer de nós. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós guardemos os seus ensinamentos, sem as alterações dos homens, sem as gracinhas que os homens gostam de fazer no púlpito, sem piadinhas. Nós precisamos sim da palavra verdadeira, que nos liberta, que nos leva a um mundo espiritual, onde experimentamos o reino de Deus aqui, agora, em plena paz, na plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos para que fôssemos cheios da sua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus nos dá.
Amado, parece muito simplório, mas é de uma gravidade muito grande. Eu sou como você, falo como você, não estou aqui com intuito de enriquecimento, estou aqui com o maior intuito de que você possa sentir, como eu, a presença do Senhor Jesus. Como dentro da minha casa, nós sentimos a presença do Senhor Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, nós vamos voltar à mesma questão que foi tratada em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, ou versículo, que é o diminutivo de verso. Só que agora existe uma gravidade, há um acrescentamento de gravidade na palavra. Então, em Apocalipse, capítulo 18, capítulo 22, versículo 18 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Acrescentar. Nós não vamos tratar o texto, mas nós vamos ver o que esse acrescentar está trazendo sobre a pessoa. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. No versículo 19, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E se alguém tirar, diminuir qualquer palavra, na realidade nós estamos vendo que uma pessoa como esta, tanto aquela que acrescenta como aquela que diminui, está na realidade fora da graça de Deus. Essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Plenitude. Eu estou lendo a Bíblia Plenitude. E ela traz no seu estudo a seguinte informação a respeito desses dois versículos. Essa advertência solene é dirigida contra qualquer perversão na interpretação da profecia deste livro, feita por aqueles que leram em Apocalipse o que o Espírito nunca pretendeu ensinar. Eu quero dizer a você que, embora sejam teólogos respeitáveis que escreveram este estudo a respeito dos dois versículos, eles se referiram apenas a esses dois versículos à advertência que Deus dá. Eu diria assim para você: isso é apenas um livro. Para qualquer crente, isto é um livro. Bíblia, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. Por isso nós chamamos esta Bíblia de Bíblia Sagrada, porque é um conjunto de livros
que Deus nos deu pelo seu Espírito Santo, através de homens, os quais Ele escolheu e nos deu a mensagem. Mas este estudo, essa advertência solene que está aqui em Apocalipse, ela já estava lá em Deuteronômio, que não era para acrescentar e que não era para diminuir. Portanto, se você olhar bem, não está advertindo somente a quem altere o livro de Apocalipse, mas está advertindo a quem altere qualquer livro da Bíblia. Qualquer pessoa que faça um versículo falar aquilo que ele não está falando, que Deus não está falando, mas a própria pessoa está falando, dizendo ser a palavra de Deus, será punida severamente. E nós vemos que perder a sua parte na árvore da vida é perder a salvação. E isso não está querendo dizer que é só o que diminuiu, mas o que acrescentou também. Se a tua Bíblia for uma Bíblia que é bem marcada, você vai ver que o versículo 18, quando você começa a leitura, porque o P está em negrito, ele é mais escuro, e vai assim até o final do 19. No 20, começa de novo em negrito, novamente, a letra é escura, ou seja, o texto tratado começa no 18 e termina no 19. Tudo que está escrito dentro desse texto, 18 e 19, no capítulo 22 de Apocalipse, é para todos os tempos. Já estava lá em Deuteronômio, muito antes de Jesus. Mas para que nós possamos encerrar esse estudo com uma alegria no nosso coração, nós vamos ler o que Josué deixou escrito para nós no seu livro, ou seja, no livro que leva o seu nome, no capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Isso também está no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, com sabedoria te conduzirás. Irmão, você não precisa pagar para tomar ceia. Quem está te cobrando para você tomar ceia é ladrão. É ladrão. Quem está cobrando para orar por você é ladrão. A palavra é muito clara: se você meditar na lei do Senhor dia e noite, e tiver o cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro,
tudo quanto está escrito. O que Deus fará? Ele fará prosperar o teu caminho. Você vive correndo e pagando para os outros orar, para você prosperar, para você pagar dívidas. Deus já prometeu isso para você, só que você não está obedecendo. Você precisa obedecer. Farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus vai te fazer prosperar e você vai, após ter lido o livro, entendido o livro, você não vai entender sozinho. É assim, alguém falando, alguém nos ensinando. Prudentemente você se conduzirá, com sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, a sabedoria que está contida neste livro. Curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Você vai dizer, mas como? Isso é uma gravação. Eu estou deste lado, você está do outro lado da tela. O Espírito Santo está aqui comigo. E o Espírito Santo está aí com você neste momento. Creia nisso. Creia tão somente nisso. O Espírito Santo de Deus está com você. Por isso, enquanto eu estiver orando, fala com Deus das tuas dores, das tuas dificuldades, das tuas limitações. Fala com Deus. Pede perdão se necessário for. Se há algum pedido de perdão a ser feito, peça perdão. Vamos orar. Grandioso Deus. Grande é o teu poder. Magnífico, Senhor, é a tua sabedoria. E o Senhor a coloca à disposição de nós, que somos tão desobedientes, mas o teu amor é tão grande por nós, que o Senhor entrega Jesus Cristo para morrer por nós. E o Senhor Jesus nos enche de vida. E eu te peço neste momento, meu Pai, aquele ou aquela que está do outro lado, que o Senhor conhece o coração, que o Senhor conhece a necessidade. Tem misericórdia, age sobre esta vida, e que ela possa, Senhor, se render diante de Ti, confessando o Senhor como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E que haja alegria em seu coração, Senhor, que seja uma pessoa abençoada e uma pessoa abençoadora. Fala, Senhor, fala a este coração. Tira todas as dores, as mágoas, e que a cada encontro nós possamos, como diz Jesus, toma a tua cruz e segue-me. Cada um de nós tomemos a nossa cruz e sigamos ao Senhor Jesus. E à medida, Senhor, que aprendermos da tua palavra e conhecermos melhor ao Senhor Jesus, consigamos nos libertar mais e mais do peso que carregamos sobre nós. Alivia-nos com tua mão de poder, de misericórdia, de graça. Derrama do teu trono as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um grande abraço. Que as ricas bênçãos celestiais sejam derramadas sobre ti. Que o Senhor Jesus esteja em ti.
Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração e indicando a você a direção a seguir. Amém.